Queridos irmãos de Ideal Espírita, mais uma vez aqui nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, do Centro Espírita Zico Horta, nós vamos hoje, nesse vídeo, fazer a palestra do dia 20 de agosto, uma quinta-feira, seria uma quinta-feira presencialmente, e é uma palestra, inclusive, comemorativa ao aniversário, ao nascimento de Zico Horta, no dia 22 de agosto de 1876. Nessa data, Zico Horta retornava ao plano físico e desenvolvia aqui em Barra Mansa, em nossa região, um grandioso trabalho de divulgação, de estruturação, de fortalecimento da doutrina espírita. Então, essa palestra é comemorativa ao seu nascimento, dia 22 de agosto de 1876, e tem como tema o impacto do trabalho de Kardec para o Brasil. Nesse momento, em prece, rogamos a Jesus que nos ampare na caminhada, a Zico Horta, aos amigos da espiritualidade, que nos orientem, nos auxiliem, nos conduzam, para que possamos desenvolver mais essa tarefa. Que assim seja. Vamos fazer aqui uma pequena introdução, uma rápida introdução. O trabalho de Kardec ele vai ter um peso, uma importância muito grande já na Europa, porque mostra a existência dessa vida extracorpórea. Esses seres que no primeiro momento recebem vários nomes, não ainda nomes de espíritos, mas que Kardec começa a entender a existência desses seres. Posteriormente, orientado pela espiritualidade, ele vai entender que esses seres, os espíritos, nada mais são do que a alma daqueles que já morreram. Então já tem um grande impacto o trabalho de Kardec na Europa no primeiro momento por conta disso, de mostrar a existência desse mundo extracorpóreo. O segundo grande passo, se assim a gente pode colocar no trabalho de Kardec, é mostrar a existência de pessoas que servem de intermediários exatamente entre esses dois planos. O plano extrafísico, esse mundo dos espíritos, e o plano físico, um mundo entre nós encarnados. Obviamente, os espíritos sempre existiram na história da humanidade, assim como os médiuns sempre existiram na história da humanidade, desde que o mundo é mundo. Divaldo perguntou certa feita a Joana se ela poderia dizer para ele, a título de realmente conhecimento, de adquirir um conhecimento, quando houve a primeira manifestação de um espírito no nosso planeta. E a resposta da Joana ela é muito ampla e enigmática. A Joana disse para ele, a partir do momento em que o primeiro desencarnado quis se comunicar com aqueles que estavam encarnados. Então é algo assim imemoriável, nós não temos como definir no tempo quando isso aconteceu. Então sempre existiu o mundo dos espíritos e sempre existiu esse intercâmbio, essas pessoas que serviam de intermediárias entre esse mundo dos espíritos e o nosso mundo. Médiuns sempre existiram, só que recebiam outros nomes, magos, pitonisas, oráculos, feiticeiros, bruxas, sacerdotes, vários nomes foram dados na própria história da humanidade. Então, é pontual o trabalho do Kardec mostrando a existência dos espíritos, mostrando a existência desses intermediários entre os espíritos e aqueles que estão vivos, os encarnados. Ainda a título de introdução, nós vamos entender o nosso país, o contexto do nosso país. Os brancos aqui chegaram, os colonizadores, e começaram a ter contato com os indígenas. Os silvícolas já possuíam a sua cultura religiosa. E essa cultura religiosa acreditava exatamente em seres que viviam na natureza, ancestrais, aqueles que eram os intermediários entre algo mais alto e a tribo indígena. Então já existia, obviamente, a manifestação desses espíritos e existiam já os médiuns. Qual eram os médiuns? Eram os pajés das tribos.
exatamente aqueles que serviam de intermediário entre esses dois planos, entre esse plano extrafísico e o plano físico. E os colonizadores começaram a ter contato com isso. Obviamente, trazendo da sua cultura europeia, viam naquilo dali uma manifestação demoníaca, uma bruxaria, uma feitiçaria, procuravam se afastar disso, não respeitavam muitas das vezes isso, né? Tentavam modificar essa cultura, catequizando os índios, trazendo eles para o segmento católico, né? para a igreja católica, mas já existia então essa manifestação desses seres extracorpóreos e os seres intermediários na figura do pajé. Mais à frente nós vamos ter a vinda dos nossos irmãos africanos, infelizmente, assim como os índios, né, utilizados em trabalho escravo, mas de uma grande importância na construção da nossa cultura, essa matriz africana que também possuía ela a compreensão da existência, né, desses seres extracorpóreos, os orixás, né, esses seres da natureza que regiam, inclusive, elementos da natureza que eram ancestrais de tribos, né, que foram fundadores de tribos. Então, a cultura africana já tinha também o entendimento desses seres extracorpóreos, da existência de uma vida extracorpórea. E existia também lá os feiticeiros das tribos africanas que vieram para cá na condição de escravos e que aqui continuavam também com seus rituais, com as suas características, né? Não eram compreendidos também, se tentava catequizar esses africanos para afastar eles dessa cultura religiosa, mas já existia também essa cultura religiosa. E Gilberto Freire, inclusive, ele aborda isso, né, da influência da cultura, dos rituais religiosos, tanto, né, dos silvícolas, dos índios, como dos africanos, que influenciaram muito o desenvolvimento da nossa cultura religiosa que hoje temos. Então, nós vamos entender que já existe no nosso país um entendimento, pelo menos por dentro desses dois grupos, né, dos índios e dos africanos, um entendimento dessa vida extracorpórea e esses intermediários dessa vida extracorpórea com o plano físico. Então, não é algo novo, vamos dizer assim, na cultura brasileira, porque aí vão se passando, né, as décadas, os séculos, e o elemento branco vai começando a ter acesso a essas informações e se utilizando delas. Você vai ter o elemento branco, né, o homem branco, que repudia isso, que teme ali uma manifestação demoníaca, que teme ali uma bruxaria, uma feitiçaria, mas você vai ter também aquele que busca o auxílio do negro e do índio através, né, dos chás, dos ungüentos, dos bálsamos, das beberagens, das próprias ritualísticas, para resolver às vezes questões de saúde, questões financeiras que fossem. Então você já tem ali o elemento branco em contato com essa cultura, percebendo ali nessa cultura algo produtivo, porque às vezes era sanado um problema quando ele recorria lá ao pajé ou ao feiticeiro africano, e aquele problema tinha uma solução, tinha um direcionamento, então ele começava a acreditar nisso. Então você vai ter na história da sociedade aqueles que obviamente temem, o homem branco que teme, que repudia, que critica, mas você vai ter essa mesma comunidade que busca lá os índios, busca lá, né, os seus conhecimentos, busca o povo negro, os seus conhecimentos, essa interseção com esses seres transcendentais, esses seres incompreensíveis para eles, né, que eram os orixás, que eram os ancestrais, mas se nas suas necessidades eram sanadas, era eles que eles recorriam, apesar de lá, né, ter como culto religioso oficial o catolicismo. Então nós vamos entender que já existe na história brasileira uma base muito grande de entendimento de uma vida extracorpórea. E aí o trabalho de Kardec vai ter um peso na nossa cultura, porque vai começar a explicar aquilo.
vai começar exatamente a fazer com que nós venhamos a entender aquilo. E na Bahia, nós temos aí o pioneirismo desse movimento, vamos dizer assim, espírita, vai ser na Bahia. Por conta de quê? Por conta de alguns fatos que aconteceram no ano de 1845, na Mata de São João, na então província da Bahia. Atividades que aconteceram que eram tidas como bruxarias, como coisas sobrenaturais. E ali você começa a ter pessoas já em contato com a cultura africana, em contato com a cultura indígena, que começam a perceber que aquelas coisas sobrenaturais tinham uma explicação dentro dessas duas correntes, né? Da corrente africana e da corrente indígena. Só que aí você está tendo ainda um primeiro processo de entendimento disso tudo. Não é ainda um estudo aprofundado, você começa a ter uma compreensão disso tudo. E essa compreensão ela vai existir porque existe um intercâmbio muito grande do Brasil, nessa época, em 1800, com a Europa, principalmente com a França. A França, ela, em âmbito mundial, ela é muito importante porque ela é uma propagadora de cultura, de avanços científicos, de avanços filosóficos. A França é uma referência muito grande mesmo dentro da Europa com relação a isso, né? Ao pensamento, a uma nova visão da sociedade, por conta até da Revolução Francesa, de toda essa transformação cultural que de toda essa transformação social que a Revolução Francesa proporcionou e desencadeou na Europa. Então a França é um pouco de referência. E começa a se pesquisar na França, né? Nós vamos ver que nesse período, 1845, e antes disso, já existem pesquisas na França que ainda não são o espiritismo, mas da intervenção desses seres extracorpóreos, né? Essas coisas ainda inexplicáveis no primeiro momento. E aqui no Brasil se tem acesso a essas informações. Tanto que, em 1853, começa a ser noticiado num periódico chamado O Cearense, começa a ser noticiado o caso das mesas girantes na Europa. E isso começa a fazer com que as pessoas aqui no Brasil venham a se interessar por isso. Pessoas como, por exemplo, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Luiz Olímpio Teles de Menezes ele começa a ter acesso a essas informações, ele tem acesso a isso que aconteceu, né, na Mata de São João, em 1845, porque foram coisas ditas sobrenaturais que desencadearam, em 1849, Divaldo inclusive fala isso, desencadearam o primeiro confronto entre a Igreja Católica e aqueles que tentavam entender o que estava acontecendo. Que viam, né? E aí você tem a matriz africana, você tem a matriz indígena, tentando mostrar que ali você tinha a intervenção desses ancestrais, desses seres extracorpóreos, e a igreja vinha nisso ali, o que? Uma bruxaria, uma ação demoníaca. Então, em 1845, na Mata de São João, acontecem esses eventos. Em 1849, você vai ter a igreja batendo de frente com aqueles que buscavam entender o que estava acontecendo ali, e a igreja falando, né, que aquilo dali era uma intervenção demoníaca. Então, o primeiro confronto que existe aqui em terras brasileiras, daqueles que tentavam entender, e muito influenciados pelos africanos e pelos indígenas, que já entendiam a existência desse mundo extracorpóreo, e a Igreja Católica. E exatamente, né, em 1857, o Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele tendo acesso a essas informações, começa a se interessar por isso, ele cria o Conservatório Dramático da Bahia, né, na cidade de Salvador. Esse Conservatório Dramático na Bahia se reunia ali intelectuais, né, figuras como inclusive Rui Barbosa, mas o Luiz Olímpio Teles de Menezes, né, o Teles de Menezes, como era mais conhecido, ele começa a ter acesso a essas manifestações, né? Começa a pesquisar sobre isso com pessoas que ele conhecia na França. Ele se comunica, né? Se correspondencia com essas pessoas que vivem na França, que são conhecidos dele, começa a se corresponder com esses espíritas franceses, né? E começa a trazer aqui para o Brasil o entendimento disso,
cria esse conservatório e começa a exatamente fazer ali as primeiras pesquisas, se assim a gente pode colocar. Em 1865, então, na cidade de Salvador, o Teles de Menezes ele funda o primeiro grupo espírita do Brasil, Grupo Familiar do Espiritismo, fundado por ele em 1865, né? E aí o Teles de Menezes ele começa exatamente a intensificar esses estudos e no dia 17 de setembro desse ano, 1865, é registrado nos anais do Espiritismo no Brasil a primeira sessão espírita no Brasil, né? Nesse grupo familiar fundado pelo Teles de Menezes, Grupo Familiar do Espiritismo, fundado pelo Teles de Menezes em 1865, e no dia 17 de setembro desse ano é registrado a primeira sessão espírita no Brasil. No ano seguinte, em 1866, na cidade de São Paulo, na Tipografia Literária, é publicado um pequeno livreto do Kardec, pouco conhecido, né, porque não está ali nas obras básicas. É um livro que ele escreveu quando ele estava ainda no processo de pesquisa do Espiritismo, quando ele estava ali começando a desenvolver a pesquisa do Espiritismo, né? E não existe a indicação do tradutor, mas é publicado, né, pela Tipografia Literária em São Paulo, em 1866, o livro O Espiritismo Reduzido à Sua Mais Simples Expressão, uma obra do Kardec. Então, é a primeira obra literária espírita que vai existir aqui no Brasil. E aí isso começa a se intensificar exatamente, né, esses estudos, essa pesquisa. Em contrapartida, a Igreja Católica começa exatamente a reagir a essas pesquisas, né, no ano de 1867. O arcebispo da Arquidiocese de Salvador, ele cria uma pastoral, né, um documento chamado Contra os Erros Perniciosos do Espiritismo. Então, ele aí combatendo o Espiritismo, mostrando o Espiritismo como algo demoníaco, algo que é prejudicial, mas Teles de Menezes ele intensifica ainda mais essa pesquisa, ele busca ainda mais beber nas fontes trazidas por Kardec das suas orientações, e exatamente em 1869 ele vai, sob a direção dele, publicar a primeira revista espírita no Brasil, a revista Ecos da Além Túmulo, né? Então o que acontece? Teles de Menezes ele começa a pesquisar e bebendo sempre na fonte das obras de Kardec. Nós já temos aí, né, pela data, né, 1869, já temos a publicação de O Livro dos Espíritos, já temos a publicação do Livro dos Médiuns, já temos a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E é trazido para aqui para o Brasil, né, por intercâmbio com esses espíritas franceses, né, que lá começavam a fazer esse trabalho com Kardec. Aqui no Brasil começa a ter acesso a essas informações, começa a ter acesso a essas pesquisas, começa a ter acesso a essas publicações, e Teles de Menezes ele vai então fazer com que o Brasil comece a fazer parte de todo esse processo, né, de pesquisa da doutrina espírita, começando aqui as atividades mediúnicas, as atividades espíritas aqui no solo brasileiro. O Rio de Janeiro também tem uma importância muito grande, né? E aí começa a se desenvolver no Rio de Janeiro essas pesquisas na época do Segundo Império, porque inclusive Dom Pedro II ele tinha, né, na família Orleans, ele era a união da família Orleans e Bragança, que era do Reino da França e Reino de Portugal, para evitar uma guerra, se uniram por meio de casamento, muito normal isso na época dos 1500, 1400. Aí depois de Napoleão, quando Napoleão invade Portugal acha melhor então se unir de certa forma com matrimônio, né? Então a família Orleans era uma família conhecida na França, a família Bragança, outra família conhecida em Portugal, se une e cria a família Orleans e Bragança, que é a origem da família imperial brasileira. Então Dom Pedro II
ia muito à França, tinha um intercâmbio muito grande com franceses, porque tinham parentes lá, e era moda no Rio de Janeiro, né, você buscar na fonte francesa as novidades. Então isso faz com que no Rio de Janeiro comece também a se desenvolver os estudos do Espiritismo. E tudo aquilo baseado, com base sólida nas obras de Kardec, porque aí você já vai ter acesso às publicações do Kardec, às pesquisas que ele vinha fazendo, a publicação já de O Livro dos Espíritos. Então, nós vamos entender o impacto do trabalho do Kardec aqui no Brasil, e aqui nós estamos focando nesse primeiro momento, porque é esse trabalho, são essas obras de Kardec que vão dar a orientação, o direcionamento a que os primeiros aqui no Brasil comecem a entender o Espiritismo e a pesquisar aqui no Brasil isso. Pesquisar a intervenção dos espíritos no mundo físico. Ter o entendimento, né, que esses seres são seres que já desencarnaram, que nada mais são do que os espíritos, né, a alma daqueles que morreram. E nós vamos ter aqui no Brasil um periódico que foi o primeiro a traduzir e publicar obras do Kardec, trechos das obras do Kardec, que exatamente foi A Verdadeira Medicina Física e Espiritual Associada à Cirurgia, jornal científico sobre as ciências ocultas, especialmente de propaganda magnetoterapia. Então, em abril de 1861, é publicado nesse jornal, nesse periódico, né, começa a ser publicada trecho das pesquisas do Kardec. Então começa na cidade do Rio de Janeiro, né, a existir um entendimento, né, existir a compreensão das obras do Kardec e das suas pesquisas. E muitos franceses que vieram para cá à época contribuíram para isso. Especificamente, né, na década de 1860, você vai ter muitos franceses que vêm para cá. Por conta de quê? Porque o regime político na França vinha perseguindo algumas pessoas, o regime político de Napoleão III, que foi de 1852 a 1870, e em 1860 muitos franceses começaram a vir aqui para o Brasil, né? Como eu disse, a família imperial tem origens francesas, né? E aí franceses vêm aqui no Brasil, uma pátria que os recepciona bem, que os acolhe bem, e começam a vir para cá. E 3 franceses começam a ter uma importância muito grande no Rio de Janeiro com relação ao desenvolvimento do movimento espírita no Rio de Janeiro. Adolphe Hubert, que ele era jornalista, um professor, Casimir Liotud, e uma médium psicógrafa, Madame Perret Collard. Esses 3 elementos vêm para o Brasil, né? E no caso aqui a Perret Collard, Perret Collard, né? Essa Madame Perret Collard, ela já era psicógrafa. Então essas 3 figuras vão ser importantíssimas, porque aí os brasileiros começam a ter um acesso, aqueles que estavam na França, que viam essas pesquisas, começam a ter acesso às informações das obras do Kardec, né, as pesquisas do Kardec, as publicações de lá, e aí começa a se desenvolver aqui no Brasil esse entendimento. Bezerra de Menezes, por exemplo, ele vai ter acesso, né, à obra do Kardec no ano de 1875, que é quando publicada a primeira tradução de O Livro dos Espíritos. E Bezerra de Menezes, né, por meio de Joaquim Carlos de Travassos, ele vai ter acesso ao Livro dos Espíritos, começa a ler o Livro dos Espíritos, se interessa pela pesquisa, começa a abraçar essa pesquisa e se torna espírita. Tanto que ele era senador já nessa época, e ele publicamente, numa audiência, né, do Senado, ele se declara espírita, né, diz que ele é espírita. Isso causa um grande tumulto, se assim a gente pode falar, uma figura pública, né, um homem de Estado,
Um médico conhecido, ele se declara espírita, ele, né, se assume como espírita, é perseguido por conta disso, ele acaba até se afastando do Senado, né, por conta disso, né, pessoas tentam caçar, vamos dizer assim, a posição dele de senador, e ele acaba se afastando. Então, o que acontece? As obras do Kardec começam a ter um peso muito grande, porque as pessoas começam a pesquisar nas obras do Kardec. E aí, inclusive, vai se ter um entendimento, né, daquelas manifestações que aconteciam lá entre os índios e entre os africanos. Começa a se entender que existia ali a manifestação de espíritos. Obviamente, tanto os índios como os africanos, com a sua ritualística, com toda a sua característica ali dos rituais, né, culturais dele. Mas esses pesquisadores, esses homens, começam a entender que aquela cultura africana e aquela cultura indígena tinha ali a manifestação de espíritos. Por conta de quê? Exatamente dessas pesquisas que eles faziam. Entendendo, em cima das obras do Kardec, a existência de espíritos em todos os lugares. Né? A existência desses espíritos. Então é muito importante a publicação da obra do Kardec no Brasil por conta disso. Porque esses primeiros pesquisadores, né, Teles de Menezes, esses franceses, né, que vieram para cá, o Teles de Menezes no contato com conhecidos deles da França, pessoas como o Antônio da Silva Neto, pessoas como Joaquim Carlos de Travassos, que começam a pesquisar, pessoas como, né, o Saião, Francisco Leite Bittencourt Sampaio, são esses primeiros precursores da pesquisa espírita no Brasil, começam a fundar grupos espíritas, começam a intensificar os estudos espíritas e começam a fazer com que o espiritismo vá ganhando força, se solidificando no solo brasileiro. Ainda perseguido, sim, o espiritismo foi perseguido no Brasil até 1940, quando teve uma alteração no Código Penal. Mas até 1840, as religiões de raiz africana, né, as religiões de afrodescendentes, e aí nós já temos, no caso aqui no Brasil, uma forte influência também, uma miscigenação, se assim a gente pode falar, da origem africana com a origem dos índios. É criado um novo segmento, se assim podemos colocar, espiritualista, já abrasileirado no segmento da Umbanda. Você tem um pouco da raiz africana, da matriz africana e um pouco da matriz dos indígenas na criação, no surgimento da Umbanda. Então você vai ter ali todo um embasamento, para que venhamos a entender a intervenção dos espíritos na espiritualidade, no plano físico. E as obras do Kardec são importantíssimas nisso. Tanto que Leopoldo Cirne, já no ano de 1902, quando ele é presidente da Federação Espírita Brasileira, ele vai dizer que as obras do Kardec são a base de estudo do espiritismo no Brasil. Em 1902, quando Leopoldo Cirne ele assume a presidência da Federação Espírita Brasileira, em modificações feitas no Estatuto, Leopoldo Cirne fala que Kardec, o Pentateuco Kardeciano, as 5 obras básicas, são a base de estudo são a base de leitura e estudo do Espiritismo no Brasil. Então, se tem um entendimento da importância das obras do Kardec, das orientações que ele trazia, dos esclarecimentos que ele trazia. Então, o impacto das obras do Kardec no Brasil são grandiosos por causa disso, porque vai fazer, né, que se tenha um entendimento daquelas manifestações de origem africana, aquelas manifestações de origem indígena, começa a se entender que essas manifestações são de origem espiritual, tem ali a intervenção dos espíritos. Homens, né, de cultura, pesquisadores, né, profissionais liberais, você tem aí, no caso do Bezerra, né, médico, você tem, no caso do Saião, né, que era um homem público, era um jornalista, esses homens se dedicando, se pesquisando
as obras do Kardec e entendendo as manifestações espíritas e solidificando o entendimento disso na nossa cultura. Então, o impacto do trabalho do Kardec no Brasil é muito grande por conta disso, porque vai trazer um entendimento dessas manifestações que eram tidas como sobrenaturais, como demoníacas, e começa a se perceber ali a intervenção da espiritualidade, começa a se perceber ali algo maior que está sendo pesquisado já na França, e essa pesquisa começa a ser trazida para o Brasil. Tanto que, como citamos aqui, vamos tornar a falar, Leopoldo Cirne, ele quando assume a presidência da Federação Espírita Brasileira, em 1902, há uma modificação do estatuto, e ele coloca que as obras do Kardec são a base de estudo da Federação Espírita Brasileira. Então, quando nós falamos isso, não é algo novo, é algo que está no estatuto da Federação Espírita Brasileira, e é algo que esses primeiros homens, figuras que nós citamos aqui, desde Teles de Menezes, começam a perceber a grandiosidade da obra do Kardec, a sua importância e o quanto ela contribui para o entendimento desses fatos tidos como sobrenaturais e o quanto ela esclarece, quanto ela vai dando base para que aqueles primeiros pesquisadores comecem a direcionar seus trabalhos. Tanto que os primeiros grupos de estudos espíritas, eles vão ter, como nós falamos até hoje, no Livro dos Espíritos, a base, a pedra fundamental dos seus estudos, para entender, nas orientações trazidas ali naquela obra, entender as manifestações que estavam acontecendo aqui no Brasil. Então, a obra do Kardec é importantíssima por conta disso, porque vai dar um esclarecimento a fatos que já existiam na cultura nossa, na origem africana e indígena, e que começa a se entender isso. Tanto que você vai ter figuras já depois, já 1911, 1910, um grande crônico, um grande cronista, principalmente faziam crônicas sobre a cidade de Rio de Janeiro, João do Rio. Você vai ter crônicas do João do Rio e que ele fala lá, dos espíritos, das reuniões espíritas, falando das reuniões espíritas. Você vai ter figuras como Machado de Assis, que era um crítico. Machado de Assis, ele fazia crítica ao espiritismo. Lima Barreto, ele já fazia assim, um outro escritor brasileiro, também nas suas crônicas já falava ali da conversa com os mortos. Você vai ter Augusto dos Anjos, poeta baiano, que era espírita, que participava inclusive de atividades espíritas, e que começa a fazer, já era escritor e começa a se dedicar aos estudos da doutrina espírita. Então você vai ter ali intelectuais, homens, assim como na França, estudiosos, onde começam a estudar, e tudo isso embasado na obra do Kardec, influenciado pela obra do Kardec. Por isso que vamos entender hoje ainda, meus irmãos, o Pentateuco Kardeciano, as 5 obras básicas, são, como o próprio nome fala, a base. Nós temos que ler no primeiro momento, estudar no segundo momento, que ler é uma coisa, estudar é outra. Faz-se necessária a leitura? Sim. Faz-se necessário o estudo? Sim. André, se eu estudei uma vez, se eu li uma vez, já está bom? Não. Nós vamos ler as obras do Kardec até desencarnarmos. E cada vez que vamos ler, nós vamos perceber algo novo, vamos fazer uma análise diferente, porque nós nos modificamos. As orientações ali são as mesmas, o que está escrito ali é o mesmo. Nós é que vamos nos modificando e vamos percebendo nuances que não percebíamos, vamos entendendo mais aprofundado coisa que antes não entendíamos. Então, esse é o impacto da obra do Kardec. Nesse primeiro momento, que foi a abordagem que nós procuramos dar aqui, mostrando que essas obras do Kardec vão ser fundamentais e imprescindíveis ao uma nascente movimento espírita brasileiro, e são ainda hoje imprescindíveis para nós. É a base de tudo.
Nós temos as obras adjacentes, nós temos obras de Emmanuel, de André Luiz, que são importantíssimas e grandiosas. Mas é imprescindível, meus irmãos, que leiamos as obras básicas. Independente se às vezes é uma leitura dita mais chata, se é uma leitura às vezes mais pesada, se é uma leitura que às vezes alguns acham mais complicada. Por isso que existem os grupos de estudo, os sistematizados, os estudos aprofundados da doutrina espírita, para que nós venhamos nesse grupo de estudo facilitar o entendimento, mas entendendo sempre que o trabalho de Kardec é imprescindível. Temos que ler Kardec, temos que estudar Kardec. E graças à leitura, à pesquisa de Kardec feita por esses primeiros, é que nós estamos aqui hoje, no movimento espírita já consolidado em nosso solo. Então que nós possamos honrar o nome desses que vieram antes de nós, estudando Kardec, porque é a base de tudo. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz.